Crelsa era uma mãe solo que lutava para criar sua filha Jessica, de 8 anos, sozinha. Quando cortaram a energia do apartamento e ela acendeu uma vela na janela, não imaginava que aquele momento de desespero mudaria sua vida para sempre. Do outro lado da rua, o milionário Ailton Carvalho observava pela janela de seu apartamento de luxo. E o que ele fez em seguida foi completamente inesperado. Crelsa ainda segurava a caixa de fusíveis arrancada da parede quando sentiu os dedos pequenos de Jéssica apertarem sua perna com força. Mamãe, tá tudo escuro. O cheiro de mofo misturado ao suor frio na testa de Crelsa contava a história que ela tentava esconder da filha há 3 meses. Não havia mais dinheiro, nem para a conta de luz, nem para o pão do café da manhã seguinte. A última nota de R$ 10 estava guardada dentro da Bíblia surrada, destinada ao remédio da bronquite de Jéssica. Mas o que Crelsa não sabia naquele momento, enquanto acendia a vela torcida que já tinha apenas 2 dedos de cera, é que do outro lado da rua, através da janela panorâmica de um apartamento que valia mais que o prédio inteiro onde ela morava, alguém observava. Ailton Carvalho nunca olhava para baixo, literalmente. Seus olhos estavam acostumados ao horizonte das coberturas, aos helicópteros, às luzes dos arranha-céus. Havia construído um império de transportadoras partindo de um único caminhão herdado do pai. Agora, aos 52 anos, comandava uma frota de 847 veículos. Mas naquela noite de quinta-feira, algo o fez parar no meio da ligação com o advogado. Um clarão alaranjado chamou sua atenção. Uma vela, tremendo na janela do 3º andar do prédio cinzento à sua frente. Não era a vela que prendia seu olhar. Era a silhueta da mulher magra que a segurava, e a criança pequena agarrada à sua cintura. A cena durou apenas 15 segundos, antes que ela fechasse a cortina rasgada, mas foi o suficiente para despertar algo que Ailton tinha certeza de ter enterrado há muito tempo. Memória. Ele desligou o telefone sem se despedir. Seus dedos tamborilavam sobre o mármore frio da mesa de jantar onde cabiam 20 pessoas, mas onde ele sempre comia sozinho. Dentro do apartamento escuro, Crelsa contava moedas à luz da vela. R$ 7,40 em moedinhas de 5 e 10. Jéssica desenhava no chão com um giz de cera quebrado, fingindo não perceber que a mãe chorava em silêncio. Mãe, quando a luz vai voltar? Logo, meu amor, logo. A mentira doía mais que a fome. Crelsa sabia que logo significava nunca. A dívida com a companhia elétrica tinha ultrapassado R$ 800. Seu trabalho como faxineira em 2 condomínios mal pagava o aluguel atrasado. O senhorio já tinha ameaçado despejo 3 vezes. Ela fechou os olhos e fez algo que não fazia há anos. Rezou. Não pediu um milagre. Pediu apenas forças para aguentar mais um dia. Do outro lado da rua, Ailton colocava o casaco. Seu motorista dormia. Eram quase 11 da noite. Ele pegou as chaves da Mercedes prata estacionada na garagem privativa. Onde o senhor vai a essa hora? A voz da governanta ecoou pelo corredor de mármore. Resolver uma pendência. 5 minutos depois, a Mercedes parava em frente ao prédio de Crelsa. Ailton observou a fachada descascada, as janelas com grades enferrujadas, o lixo acumulado na calçada. Aquele lugar era uma versão ampliada da casa onde ele cresceu. Mesma sensação de aperto, mesmo cheiro de esgoto maltratado. Ele subiu os 3 lances de escada sem pressa. A cada degrau, mais lembranças voltavam. Sua mãe acendendo velas durante os cortes de luz. Seu pai bêbado gritando que a culpa era dela por gastar demais. Ele mesmo, aos 8 anos, prometendo que um dia tiraria a mãe daquele inferno. Cumpriu a promessa tarde demais. Ela morreu 3 meses antes de ele comprar o primeiro apartamento. Ailton parou diante da porta 304. A tinta verde descascava em lascas. Dava para ouvir a voz abafada de uma mulher cantarolando uma canção de ninar. Ele levantou a mão para bater, mas hesitou. O que exatamente estava fazendo ali? Qual era o plano? Tocar a campainha e dizer: Oi, sou um milionário que viu sua vela pela janela e decidi ajudar. Aquilo soava ridículo até dentro da própria cabeça. Mas antes que pudesse recuar, a porta se abriu.
Crelsa ficou paralisada. Não pelo homem alto de terno que estava ali, embora ele claramente não pertencesse àquele corredor fedorento. Ficou paralisada porque reconheceu o olhar dele. Era o mesmo olhar que ela via no espelho todos os dias. Vazio, cansado, desesperado. Desculpe incomodar essa hora. A voz de Ailton saiu mais fraca do que pretendia. Eu vi que cortaram sua luz. Crelsa sentiu o rosto queimar de vergonha. Instintivamente puxou a porta, tentando esconder a escuridão lá dentro, tentando esconder Jéssica, tentando esconder a pobreza que não precisava de luz para ser vista. A gente tá bem. Só um problema no disjuntor. Já vai voltar. Mentira. Ambos sabiam. Ailton enfiou a mão no bolso interno do paletó. Crelsa recuou um passo, com medo de que ele fosse puxar uma arma ou algo pior. Mas o que ele tirou foi uma carteira de couro. Quanto tá devendo? As palavras caíram como um tapa. Crelsa sentiu a humilhação subir do estômago até a garganta. Suas mãos tremeram. Por um instante, pensou em bater a porta na cara dele. Mas então ouviu a tosse seca de Jéssica vindo do quarto. Tosse de quem precisa do remédio que ela não podia comprar. 870. A voz dela saiu quebrada. Mas eu não posso aceitar esmola de estranho. Não é esmola. Ailton tirou um maço de notas. Nem contou, apenas estendeu. É uma dívida que eu tô pagando. Dívida? Eu nem conheço o senhor. Mas eu conheço você. Ele apontou para o interior escuro do apartamento. Conheço essa escuridão. Conheço o sabor de mentir para a criança, dizendo que tudo vai ficar bem. Conheço o peso de escolher entre luz e comida. Crelsa olhou para o dinheiro na mão dele. Havia mais ali do que ela ganhava em 3 meses. Talvez 4. Por que tá fazendo isso? A pergunta pegou Ailton desprevenido. Ele mesmo não tinha certeza da resposta. Olhou para o chão, para os próprios sapatos italianos que custavam o equivalente a 2 meses de aluguel daquele apartamento. Porque tem gente que me ajudou quando eu precisei. E eu nunca pude agradecer. Ele colocou o dinheiro na mão dela, fechou os dedos de Crelsa sobre as notas e deu um passo para trás. Pague a conta amanhã cedo. Sobra para comida e remédio também. Antes que ela pudesse responder, ele já estava descendo as escadas. Crelsa ficou parada segurando aquele dinheiro como se fosse queimar sua pele. Pela primeira vez em meses, chorou, mas não de desespero. Fechou a porta devagar e olhou para Jéssica, que tinha parado de desenhar e observava a mãe com os olhos arregalados. Quem era a mãe? Crelsa não sabia responder. Olhou para as notas na mão. 2.000 reais. Muito mais do que ele tinha dito. Naquela noite, enquanto Jéssica dormia embalada por uma canção de ninar, que finalmente não soava triste, Crelsa ficou acordada olhando para o dinheiro sobre a mesa. Não era o dinheiro que a mantinha desperta. Era a pergunta que martelava em sua cabeça. Por quê? Por que um homem rico como aquele subiria 3 lances de escada fedorenta para dar dinheiro a uma estranha? Ela não sabia que do outro lado da rua, Ailton também estava acordado. E pela primeira vez em 15 anos, não se sentia sozinho dentro do apartamento de luxo. Você perdoaria alguém que te humilhou só porque essa pessoa teve um gesto de bondade depois? Ou existem ofensas que dinheiro nenhum paga? Se você fosse a Crelsa, aceitaria o dinheiro de um estranho ou sua dignidade valeria mais que a necessidade? Quero a verdade de vocês aqui embaixo, sem julgamento. Muita gente como o Ailton só fez isso para aliviar a consciência dele, que não é bondade de verdade. Mas eu acho que um gesto bom é um gesto bom, não importa a motivação. Você concorda ou discorda? Responde aqui. Concordo ou discordo. A manhã seguinte trouxe algo que Crelsa não via há meses. Esperança. Ela acordou antes do sol nascer, como sempre. Mas dessa vez não foi o aperto no peito que a tirou da cama. Foi a pilha de notas sobre a mesa da cozinha. Ainda ali, real, não tinha sido um sonho. Jéssica ainda dormia enrolada no lençol fino, quando Crelsa saiu pela primeira vez em 3 meses sem o peso da derrota nas costas. O caminho até a agência da companhia elétrica parecia mais curto, o sol mais quente, o ar menos sufocante.
Vim pagar a conta do apartamento 304. Sua voz saiu firme pela primeira vez em muito tempo. A atendente nem disfarçou a surpresa ao ver o dinheiro vivo sobre o balcão. Pessoas como Crelsa não pagavam à vista. Pessoas como Crelsa parcelavam em 10 vezes e ainda atrasavam. A religação acontece em até 24 horas, mas aconteceu em 6, quando Crelsa voltou para casa naquela tarde, com 4 sacolas de compras do mercado, remédio para Jessica e até um caderno novo de desenho. A luz estava acesa. Jessica gritou de alegria ao apertar o interruptor e ver a sala se iluminar. Pulou, dançou, riu como criança de 8 anos deveria rir. Crelsa encostou na parede e deixou as lágrimas caírem livremente. Mas a felicidade durou apenas até o anoitecer. Porque quando a noite chegou e Jessica dormiu, Crelsa voltou a olhar pela janela. E lá estava ele. Ailton, na sacada do prédio em frente, observando. Não era um olhar invasivo. Era um olhar perdido. Como se ele também estivesse procurando algo que não sabia nomear. Os olhos dele se encontraram por 3 segundos. Então ele recuou para dentro do apartamento e apagou a luz. Crelsa fechou a cortina com o coração acelerado. Havia algo errado naquela história. Milionários não davam dinheiro para estranhos sem motivo. Ela conhecia gente rica, limpava as casas deles, sabia como pensavam, como tratavam gente como ela. Com indiferença, com desdém, nunca com bondade. Então por quê? A resposta começou a se revelar 3 dias depois, de um jeito que Crelsa jamais esperaria. Ailton não conseguia parar de pensar naqueles olhos. Os olhos de Crelsa tinham a mesma cor de avelã dos olhos da mãe dele. A mesma expressão de quem carrega o mundo nas costas, mas se recusa a desmoronar na frente da criança. Ele tentou seguir em frente. Voltou à rotina de reuniões, contratos, decisões que movimentavam milhões. Mas toda noite, às 9, se pegava na sacada olhando para aquela janela. Até que na quarta-feira, viu algo que fez seu sangue gelar. Um homem corpulento subia as escadas do prédio de Crelsa. Ailton reconheceu o tipo imediatamente. Cobradores de aluguel não tinham um perfil difícil de identificar. O jeito de andar, a pasta debaixo do braço, a cara de quem não aceita desculpas. 15 minutos depois, o homem desceu. E Crelsa estava na janela, com o rosto enterrado nas mãos. Ailton não pensou, apenas agiu. A batida na porta fez Crelsa pular. Ela limpou as lágrimas depressa e abriu uma fresta, esperando ver o senhorio de volta. Mas era ele. O que foi dessa vez? As palavras de Crelsa saíram mais duras do que pretendia. Veio pagar meu aluguel também? Ailton merecia a ironia. Sabia disso. Não vim dar dinheiro. Vim fazer uma proposta. Não quero propostas de estranho. Então vamos deixar de ser estranhos. Ele tirou um cartão do bolso. Me chamo Ailton Carvalho. Sou dono da Carvalho Transportes e preciso de alguém para gerenciar a limpeza da sede administrativa. Crelsa pegou o cartão como se fosse pegar fogo. Leu o nome impresso em letras douradas. Conhecia aquela empresa. Todo mundo em São Paulo conhecia. Os caminhões laranjas estavam por toda parte. Por que eu? Porque você é mãe solo, trabalha em 2 lugares, tá criando uma criança sozinha e ainda não desistiu. Isso me diz mais sobre seu caráter do que qualquer currículo. Não tenho experiência em gerenciar nada, mas tenho experiência em limpar e em liderar, porque criar um filho sozinha é a maior liderança que existe. Ailton fez uma pausa. O salário é R$ 5.200, com todos os benefícios. Vale refeição, vale transporte, plano de saúde para você e para Jéssica. O nome da filha na boca dele fez Crelsa recuar. Como você sabe o nome dela? Ailton percebeu o erro tarde demais. Eu ouvi você chamando. Mentira. E ambos sabiam. Crelsa fechou a porta na cara dele. Não com raiva, com medo. Porque agora tudo fazia sentido de um jeito assustador. Ele sabia onde ela morava. Sabia o nome da filha. Apareceu do nada com dinheiro. E agora oferecia um emprego bom demais para ser verdade. Nenhum homem fazia isso sem querer algo em troca.
E Crelsa já tinha passado por isso antes. Ailton ficou do outro lado da porta sentindo o peso da própria estupidez. Ele tinha estragado tudo. Assustou a mulher que queria ajudar. Pareceu um perseguidor, um manipulador. Crelsa, por favor, me escuta. Sua voz atravessou a madeira fina. Eu sei como isso parece. Sei que você deve estar com medo, mas eu juro pela memória da minha mãe que não tenho segundas intenções. Silêncio do outro lado. Minha mãe morreu nesse mesmo tipo de apartamento. Passou fome, passou frio, trabalhou até o corpo desistir, só para me dar uma chance de ter uma vida diferente. Sua voz falhou. Eu prometi que ajudaria pessoas como ela quando pudesse. E eu falhei. Fiquei rico e esqueci de onde vim. Virei exatamente o tipo de pessoa que humilhava minha mãe. Ele encostou a testa na porta. Você não precisa aceitar o emprego. Não precisa aceitar nada de mim. Mas pelo menos deixa eu pedir desculpas por ter te assustado. Não era minha intenção. A porta se abriu devagar. Crelsa estava com os olhos vermelhos, mas o olhar firme. Você conhecia minha mãe? A pergunta pegou Ailton completamente desprevenido. O quê? Você disse que conhece essa escuridão, que tá pagando uma dívida. Ela deu um passo à frente. Minha mãe também morava aqui, apartamento 304. Ela morreu faz 6 anos, de câncer, sem dinheiro pro tratamento. O mundo parou. Ailton sentiu as pernas fraquejarem. Olhou para Crelsa. Realmente olhou dessa vez. Os olhos castanhos, o formato do rosto, a covinha no queixo quando ela falava. Não podia ser. Seu nome completo. Sua voz saiu rouca. Qual é? Crelsa Ferreira da Silva. Ferreira. O sobreteiro de solteira da mãe dele. Quantos anos você tem? 31. Por quê? Ailton fez as contas. Sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Sua mãe. O nome dela era Socorro? Foi a vez de Crelsa recuar. Pálida. Como você sabe? Ailton cambaleou. Apoiou-se no batente da porta. As memórias voltaram como uma enxurrada. Dona Socorro. A mulher magra que sempre dividia o pão com a mãe dele nos tempos mais difíceis. A que emprestou dinheiro quando o pai dele foi preso por dívidas. A que morreu antes que ele pudesse agradecer. A que tinha uma filha pequena de tranças que brincava no corredor com ele quando crianças. Crelsa. Ele ergueu os olhos para ela. E havia lágrimas ali. Eu sou Toninho, o filho da Dona Marisa. O nome atingiu Crelsa como um soco. Toninho. O menino que morava no 302. Que brincava com ela de pega-pega. Que sumiu quando ela tinha 9 anos e nunca mais voltou. Não pode ser. Eu mudei de nome quando minha mãe morreu. Adotei o sobrenome do padrinho que me acolheu. Recomecei do zero e nunca mais voltei aqui porque não suportava lembrar. Ambos ficaram ali, paralisados, processando o impossível. Depois de 22 anos, o destino tinha jogado eles de volta um na frente do outro. Só que agora, os papéis tinham invertido. Ele era rico, ela era pobre. Ele podia ajudar. Ela precisava de ajuda. Mas nenhum dos dois sabia se isso tornava as coisas mais fáceis ou infinitamente mais complicadas. Você acredita em coincidência ou acha que algumas pessoas entram na nossa vida exatamente quando mais precisamos delas? Crelsa não conseguiu dormir naquela noite. Nem na seguinte. Toninho. O garoto de joelhos ralados que dividia o pão dormido com ela quando as duas famílias não tinham nada. O mesmo menino que chorou no colo da mãe dela quando Dona Marisa teve que escolher entre remédio e comida. E agora ele era aquilo. Um homem de terno italiano, dono de uma empresa que ela via anunciada na TV. A raiva veio antes da gratidão. Porque se ele sempre soube onde ela estava, se ele voltou rico e poderoso, por que demorou 22 anos para aparecer? Por que deixou a mãe dela morrer sem ajuda? Por que nunca procurou saber se a família que o acolheu nos piores dias ainda estava viva? Na sexta-feira de manhã, Crelsa bateu na porta dele. Ailton abriu ainda de roupão, com olheiras profundas. Parecia que ele também não dormia há dias. Preciso de respostas. A voz dela saiu dura, sem espaço para gentilezas. Ele afastou-se da porta, deixando-a entrar. O apartamento era tudo o que Crelsa imaginava. Piso de mármore,
quadros caros nas paredes, uma vista que abrangia a cidade inteira. Mas também era vazio, sem fotos, sem lembranças, sem vida. Pergunta. Ailton sentou-se no sofá de couro como se carregasse o peso do mundo. Por que você nunca voltou? A pergunta ecoou pelo silêncio. Ailton fechou os olhos. Porque eu tinha vergonha. Vergonha! A voz de Crelsa subiu. Minha mãe morreu implorando por ajuda. Fez vaquinha na igreja. Vendeu até aliança de casamento para pagar quimioterapia. E você? Você ficou rico e teve vergonha? Não foi assim. Ele levantou, as mãos tremendo. Quando minha mãe morreu, eu tinha 17 anos. Fui morar com o padrinho dela em Santos. Ele tinha uma transportadora pequena, 3 caminhões velhos. Me botou para trabalhar direto. Eu jurei que ia voltar aqui rico, que ia ajudar todo mundo que me ajudou. Ele andou até a janela. Mas quanto mais eu trabalhava, mais tempo passava. 1 ano virou 2, 2 viraram 5. Quando finalmente juntei dinheiro, voltei aqui, bati na porta do 304. Sua mãe abriu. Crelsa arregalou os olhos. Você viu minha mãe? Vi. Estava doente já, magra, com aquele lenço na cabeça. Lágrimas escorreram pelo rosto dele. Ofereci dinheiro. Ofereci pagar o tratamento inteiro. Sabe o que ela fez? Silêncio. Bateu a porta na minha cara. Disse que eu tinha abandonado todo mundo quando fiquei rico. E dinheiro com sangue de traidor ela não queria. Crelsa sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se no sofá. Ela nunca me contou isso. Porque ela tinha orgulho, igual você. Ailton virou-se para encará-la. Eu tentei de novo. Mandei carta. Mandei dinheiro anonimamente. Tudo voltava. Até que um dia passei aqui e soube que ela tinha morrido. Ele enxugou o rosto com as costas da mão. Aí eu desisti. Vendi a alma para a empresa. Virei essa máquina de fazer dinheiro que você vê hoje. Sem amigos, sem família. Sozinho nesse apartamento gigante que mais parece um túmulo. Crelsa olhou ao redor. Entendeu agora. Aquele lugar não era um lar. Era uma prisão de luxo. E por que voltou agora? Por que justo eu? Ailton sentou-se ao lado dela, mantendo distância respeitosa. Porque naquela noite, quando vi a vela na janela, eu vi minha mãe. Vi sua mãe. Vi todas as mulheres que criaram filhos sozinhas nesse país e morreram sem nunca receber um obrigado. Ele olhou nos olhos dela. E vi você, a filha da mulher que me deu comida quando eu tinha fome. E pensei, talvez não seja tarde demais para fazer o certo. As lágrimas de Crelsa caíram em silêncio, porque ela conhecia aquela dor. A dor de carregar arrependimentos. A dor de querer voltar no tempo e fazer diferente. Você acha que sua mãe te perdoaria? Sua voz saiu baixa. Não sei, mas sei que a sua merece que eu tente compensar o que não pude fazer por ela. Crelsa ficou em silêncio por longos minutos. Depois estendeu a mão. Aceito o emprego, mas com uma condição. Ailton apertou a mão dela, sentindo o calo de anos de trabalho pesado. Qual? Você vai pagar meu curso técnico em administração, porque eu não quero ser sua gerente de limpeza por pena. Quero ser boa o suficiente para merecer. Pela primeira vez em anos, Ailton sorriu de verdade. Trato feito. Os 3 meses seguintes foram uma montanha russa. Crelsa começou a trabalhar na sede da Carvalho Transportes na segunda-feira seguinte. O salário permitiu que ela quitasse as dívidas, comprasse roupas novas para Jessica e até economizasse um pouco. Mas o escritório foi um campo de batalha desde o primeiro dia. Quem é essa? A voz estridente da secretária executiva, Marlene, cortou o ar quando Crelsa entrou. Ela é a nova gerente de Facilities. Ailton respondeu com firmeza. Gerente? Marlene olhou Crelsa de cima a baixo, reparando nas roupas simples, nas mãos calejadas. Ela mal parece ter 2º grau completo. Crelsa sentiu o sangue ferver, mas engoliu a raiva. Tenho 2º grau. E vou começar o técnico mês que vem. Ah, que adorável! Uma Cinderela corporativa. O sorriso de Marlene era puro veneno. Ailton abriu a boca para intervir, mas Crelsa o interrompeu com um olhar. Ela não precisava que ele lutasse suas batalhas. Pelo menos eu sou Cinderela antes da meia-noite.
Você parece que já virou abóbora faz tempo. O escritório inteiro congelou. Então alguém riu. Outro funcionário disfarçou uma tosse. Até Ailton precisou virar o rosto para esconder o sorriso. Marlene ficou vermelha de raiva, mas não respondeu. A guerra estava declarada. Durante os meses seguintes, Marlene fez de tudo para sabotar Crelsa. Mudava horários de reunião sem avisar. Esquecia de passar informações importantes. Espalhava boatos de que ela só conseguiu o emprego porque estava envolvida com o chefe. Mas Crelsa era filha de Socorro Ferreira. E mulheres como ela não quebravam fácil. Ela chegava 1 hora mais cedo. Saía 1 hora mais tarde. Estudava à noite depois de colocar Jéssica para dormir. Aprendeu sistemas, processos, gestão de pessoas. E descobriu algo que Ailton não esperava. Ela era boa. Muito boa. Em 2 meses, reduziu custos em 18%. Reorganizou escalas de limpeza e aumentou a satisfação da equipe em 34% segundo a pesquisa interna. Implementou um sistema de feedback que Ailton nunca tinha pensado. Onde você aprendeu isso? Ele perguntou numa reunião, genuinamente impressionado. Aprendi criando uma filha com R$ 200 por semana. Se eu consigo fazer milagre com isso, imagina com orçamento de verdade. Ailton riu. Mas por dentro, sentia algo que não sentia há anos. Orgulho. Orgulho de alguém que ele tinha ajudado. Orgulho de ver uma mulher que o destino quase destruiu se levantar e provar o próprio valor. Só que havia um problema. Ele estava se apaixonando. Crelsa percebeu na quinta-feira, durante a reunião de diretoria. Ailton estava apresentando os resultados do trimestre, quando os olhos dele encontraram os dela. Foi uma fração de segundo, mas ela viu. O jeito que ele olhava para ela não era como olhava para os outros funcionários. Era diferente. Mais suave. Mais carregado. E o pior, ela sentiu a mesma coisa. Passou a noite inteira revirando na cama, tentando ignorar a verdade. Mas verdades não desapareciam só porque eram inconvenientes. Ela estava se apaixonando pelo patrão. Pelo Toninho que brincava com ela na infância. Pelo homem que a salvou quando ela mais precisava. E isso era um desastre. Porque pessoas como Ailton não ficavam com pessoas como ela. Porque o escritório inteiro já fofocava. Porque ela tinha Jéssica para pensar. Porque 1000 razões diziam que aquilo era loucura. Mas o coração não ligava para razões. Tudo desmoronou numa sexta-feira de dezembro. Jéssica teve uma crise de bronquite forte. Crelsa precisou sair correndo do trabalho para levá-la ao hospital. Ligou para Ailton pedindo dispensa, mas ele fez algo que a pegou de surpresa. Apareceu no hospital. O que você está fazendo aqui? Vim ver como ela tá. Ailton entrou na salinha de emergência com uma sacola. Trouxe sopinha e um livro de colorir. Jéssica, mesmo pálida e cansada, sorriu ao vê-lo. Tio Ailton. O apelido que a menina tinha inventado doeu e aqueceu ao mesmo tempo o peito dele. E aí, pequena? Aprontando de novo? Não foi minha culpa. Foi a bronquite. Ah, é. Então vou ter que dar uma bronca nessa bronquite. Jéssica riu. E Crelsa sentiu o coração derreter. Porque ali, naquele momento, Ailton segurando a mão da filha dela, fazendo-a rir mesmo doente, ela entendeu algo assustador. Não estava só se apaixonando. Ela já amava aquele homem. E pelo jeito que ele olhou para ela quando Jéssica adormeceu, com aquele misto de ternura e desejo e medo, ele também sabia. A pergunta era, o que eles iam fazer com aquilo? Será que amor entre patrão e funcionária pode dar certo? Ou é sempre uma relação de poder desigual? O beijo aconteceu numa terça-feira chuvosa. Crelsa tinha ficado até tarde organizando os relatórios trimestrais. O escritório estava vazio. Apenas o som da chuva batendo contra as janelas enormes quebrava o silêncio. Ailton deveria ter ido embora há horas, mas encontrou uma desculpa para ficar. Ele entrou na sala dela sem bater, carregando 2 xícaras de café. Pensei que pudesse precisar. Crelsa aceitou a xícara, sentindo o calor aquecer as mãos frias. Você não precisa fazer isso. Fazer o quê? Cuidar de mim. Ela o encarou. Eu sei me virar sozinha. Eu sei que sabe.
Mas e se eu quiser cuidar mesmo assim? As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Crelsa colocou a xícara sobre a mesa devagar, sem desviar o olhar. Ailton, isso não pode acontecer. O quê? Isso que está acontecendo entre a gente. Sua voz saiu trêmula. Eu trabalho para você. As pessoas já falam. E eu não posso arriscar perder esse emprego. Jéssica depende de mim. Ailton deu um passo à frente. E se você não trabalhasse para mim? Não seja ridículo. Eu preciso... Me escuta! Ele segurou as mãos dela, suaves, mas firmes. Eu passo empresas para gerentes o tempo todo. Posso fazer você gerente geral de outra filial. Mesma hierarquia, mesmo salário, mas sem reportar diretamente para mim. Crelsa sentiu o coração acelerar. Por quê? Por que você faria isso? Porque faz 3 meses que eu acordo pensando em você. Porque eu finjo reuniões só para ter desculpa de ficar perto. Porque quando Jéssica me chama de tio Ailton, eu sinto algo que nunca senti na vida. Ele aproximou o rosto. E porque quando você sorri, eu esqueço que passei 20 anos sem saber o que é felicidade. Crelsa tentou encontrar motivos para recuar, para ser racional, para lembrar de todos os riscos. Mas quando os lábios dele tocaram os dela, todas as razões desapareceram. O beijo foi suave no começo, hesitante, como se ambos estivessem com medo de quebrar algo precioso. Depois se aprofundou. E Crelsa entendeu naquele momento o que significava se sentir vista. Não como funcionária, não como projeto de caridade, mas como mulher. Quando se afastaram, ambos estavam sem ar. Isso foi... Ela começou. Um erro? Ele terminou com medo da resposta. Não. Crelsa tocou o rosto dele. Foi assustador. Mas não foi erro. Ailton sorriu. Aquele sorriso raro que transformava seu rosto inteiro. Então a gente tenta? A gente tenta. Os 2 meses seguintes foram os mais felizes da vida de Crelsa. Ailton cumpriu a promessa. Transferiu-a para gerente geral da filial da Zona Leste. Aumento de salário, carro da empresa, equipe própria. E nas horas vagas, eles construíam algo que nenhum dos dois sabia nomear direito, mas que parecia certo. Ele aparecia no apartamento dela aos domingos com ingredientes caros e cozinhava para Jéssica. A menina o adorava. Chamava-o de padrasto Ailton, mesmo sem eles terem oficializado nada. Crelsa conheceu o lado de Ailton que ninguém via. O homem que chorava assistindo filmes bobos. Que tinha medo de dirigir em túneis por causa de um trauma de infância. Que doava metade do lucro da empresa para orfanatos, mas nunca contava para ninguém. Por que você esconde isso? Ela perguntou numa noite, deitada no sofá com a cabeça no colo dele. Porque bondade não deve ser vitrine. Minha mãe me ensinou isso. Crelsa beijou a mão dele. Ela ficaria orgulhosa de você. Acha mesmo? Tenho certeza. Era perfeito. Quase bom demais para ser verdade. E foi exatamente aí que tudo começou a desmoronar. O nome dela era Eduarda. Ela apareceu numa quinta-feira na sede administrativa, pedindo para falar com Ailton Carvalho. Marlene, que nunca tinha perdoado Crelsa pela humilhação, foi quem atendeu. Posso saber o assunto? Diga a ele que é sobre Rafael. Marlene arqueou a sobrancelha. Esse nome ela conhecia. Todo mundo no escritório conhecia. Rafael tinha sido o sócio de Ailton nos primeiros anos da empresa. O homem que estava ao lado dele quando tudo era apenas 3 caminhões velhos e sonhos grandes. Até que Rafael morreu num acidente de caminhão há 12 anos. Desde então, Ailton nunca mais tocava no assunto. Quando Marlene levou Eduarda para a sala de Ailton, a mulher tremia. Era jovem, não mais que 35 anos. Bonita, de um jeito cansado. E carregava uma pasta de documentos. Ailton empalideceu ao vê-la. Eduarda, faz tempo, Ailton. O que você quer? A frieza na voz dele surpreendeu até Marlene, que ficou perto da porta, fingindo organizar papéis, mas ouvindo tudo. Quero o que é meu. O que sempre foi meu. Eduarda jogou a pasta sobre a mesa. Rafael tinha 40% da empresa quando morreu. Por contrato, esses 40% deveriam ter ido para mim, a esposa dele. Mas você me convenceu a assinar uma transferência dizendo que ia cuidar de mim, que ia me pagar uma pensão vitalícia.
Ailton fechou os olhos. Eu paguei. Durante 5 anos Você parou de pagar faz 7 anos. A voz dela subiu. 7 anos, Ailton. Eu perdi minha casa. Meu filho teve que largar a faculdade. Eu tive que trabalhar de faxineira para sobreviver. A palavra faxineira ecoou na sala. Marlene sorriu. Aquilo era ouro. Eduarda, eu posso explicar. Não quero explicação. Quero meus 40%, ou em dinheiro ou em ações. Você tem 30 dias para decidir. Depois disso, eu vou para a justiça. Ela pegou a pasta de volta e saiu batendo a porta. Ailton afundou na cadeira, enterrando o rosto nas mãos. E Marlene saiu daquela sala com a munição que precisava para destruir Crelsa. A notícia chegou a Crelsa através de um grupo de WhatsApp. Um print de uma conversa. Marlene tinha espalhado para metade do escritório. Ailton Carvalho roubou a viúva do sócio e agora namora uma ex-faxineira. Parece que ele tem um tipo. Mulheres vulneráveis que ele pode controlar. Crelsa leu aquilo 3 vezes antes de conseguir processar. Seu celular tocou. Era Ailton. Ela desligou, tocou de novo, desligou de novo. Na terceira vez, ela atendeu. É verdade? Silêncio do outro lado. Crelsa, deixa eu explicar. É verdade. Sua voz estava assustadoramente calma. Sim, mas não foi. Ela desligou. Sentou-se na cadeira do escritório vazio, olhando para si na tela do celular. Todas as peças se encaixavam agora. Um homem rico que aparece do nada para ajudar uma mulher pobre, que oferece emprego, que se aproxima devagar, que conquista a confiança dela e da filha. Controle. Era sempre sobre controle. E ela tinha sido idiota o suficiente para acreditar que era amor. Ailton apareceu no apartamento dela naquela mesma noite. Jéssica estava dormindo. Crelsa abriu a porta, mas não o deixou entrar. Fala o que tem que falar e vai embora. Eu não roubei a Eduarda. Não? Ela cruzou os braços. Então me explica por que você parou de pagar a pensão dela. Porque ela casou de novo. Ailton passou a mão pelo cabelo, frustrado. O contrato dizia claramente: pensão vitalícia ou até ela casar novamente. Ela casou com um empresário em 2018. Eu parei de pagar porque legalmente não devia mais nada. E os 40% da empresa? Ela assinou a transferência livre e espontânea. Com o advogado presente, foi tudo legal. Mas agora o casamento dela acabou, o dinheiro do marido sumiu e ela quer voltar atrás. Crelsa olhou fundo nos olhos dele, procurando a mentira. E por que você não me contou isso antes? Porque tenho vergonha. A voz dele saiu quebrada. Porque a morte do Rafael foi minha culpa. Ele dirigia meu caminhão, fazendo minha rota, porque eu tinha pedido para ele cobrir meu turno. Ele morreu no meu lugar, Crelsa. Lágrimas escorreram pelo rosto dele. Eu paguei a pensão não porque era obrigado, mas porque sentia que devia. E quando ela casou, quando a vi feliz, pensei que finalmente tinha me redimido. Mas agora ela voltou e tudo que eu construí pode desmoronar. Crelsa sentiu a raiva sendo substituída por algo pior. Pena. Mas pena não apagava a dúvida que tinha sido plantada. Você me escolheu porque sou parecida com ela? Porque sou pobre, vulnerável, fácil de controlar? O quê? Não, Crelsa! Responde com sinceridade. Ela segurou a porta, pronta para fechar. Se eu não fosse a filha da Socorro, se não tivesse aquela história de infância com você, você teria me ajudado? Ailton abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. E o silêncio foi a resposta. Sai daqui. Sua voz saiu fria. Crelsa, por favor. Sai! Ela bateu a porta. E do outro lado, Ailton desmoronou. Porque ele tinha acabado de perceber uma verdade terrível. Talvez Marlene estivesse certa. Talvez ele realmente tivesse um padrão. Mulheres que precisavam dele. Mulheres que ele podia salvar. Mulheres que nunca o abandonariam porque dependiam dele. E pela primeira vez, Ailton Carvalho encarou a possibilidade de que talvez não fosse o herói dessa história. Talvez fosse o vilão. Você confia em alguém que esconde partes importantes do passado? Ou acha que algumas coisas devem ser contadas desde o início? Crelsa não foi trabalhar na segunda-feira, nem na terça. Mandou atestado médico. O que era mentira. Não estava doente do corpo.
Estava doente da alma. Jéssica percebeu que algo estava errado. Cadê o tio Ailton? Ele tá ocupado, meu amor. Mas ele sempre vem no domingo fazer panqueca. Crelsa abraçou a filha, sentindo o peso da responsabilidade esmagar seu peito. Porque não era só sobre ela. Jéssica tinha se afeiçoado. Tinha começado a sonhar com uma família de verdade. E Crelsa tinha permitido. Esse era o verdadeiro erro. Enquanto isso, o escritório virava um campo de guerra. Eduarda tinha entrado oficialmente com processo. A notícia vazou para a imprensa. Jornais especializados em economia publicaram matérias com títulos sensacionalistas. Fundador da Carvalho Transportes é acusado de fraudar viúva de ex-sócio. Império construído sobre traição, viúva pede 40% de empresa milionária. Os acionistas entraram em pânico. Clientes começaram a cancelar contratos. A ação da empresa despencou 23% em 2 dias. Ailton mal dormia, mal comia. Vivia entre reuniões com advogados tentando conter o incêndio. Mas a cada noite, ele passava em frente ao prédio de Crelsa. Olhava para a janela acesa. E não tinha coragem de subir. Porque ela tinha razão. Ele nunca teria ajudado uma estranha qualquer. Tinha sido a conexão com o passado. A dívida que sentia com Dona Socorro. A chance de redimir os erros que o assombravam. E Crelsa tinha sido a redenção perfeita. Até se transformar em algo mais. Em amor de verdade. Mas como provar isso agora? A verdade começou a se revelar numa quarta-feira. Pelas mãos da pessoa menos esperada. Marlene. Ela apareceu no apartamento de Crelsa sem avisar, segurando um envelope pardo. Crelsa abriu a porta com desconfiança. O que você quer? Te dar isso. Marlene estendeu o envelope. Antes que eu perca a coragem. Crelsa olhou para o envelope como se fosse armadilha. Por que você me ajudaria? Marlene riu, mas era um riso sem alegria. Porque eu passei os últimos 3 meses tentando te destruir. Espalhar fofocas, sabotar seu trabalho, virar o escritório contra você. Ela baixou os olhos. E sabe o que eu consegui? Nada. Você continuou sendo boa, continuou sendo competente, continuou sendo humana. Ela empurrou o envelope para as mãos de Crelsa. Isso aqui é a prova de que Eduarda está mentindo. Contratos assinados. Extrato bancário mostrando os pagamentos que Ailton fez durante 5 anos. Certidão de casamento dela de 2018. Tudo. Crelsa abriu o envelope, folheando os documentos com mãos trêmulas. De onde você tirou isso? Invadiu o sistema da empresa, crimes cibernéticos, blá blá blá. Marlene deu de ombros. Posso ser presa, mas não me importo mais. Por quê? Por que agora? Marlene suspirou fundo. Porque ontem eu vi o Ailton no estacionamento. Ele estava sentado dentro do carro, chorando. Um homem que comanda milhares de funcionários, que move milhões por dia. Chorando sozinho no escuro. Suas mãos tremeram. E sabe o que ele disse quando eu perguntei se estava bem? Marlene limpou a garganta. Disse, eu destruí a única coisa de verdade que eu tinha na vida. Crelsa sentiu o peito apertar. Eu também já passei por isso. Marlene confessou. Deixei o amor da minha vida ir embora porque tinha orgulho demais para admitir que estava errada. Hoje eu tenho 52 anos, moro sozinha. E a única companhia que tenho é um gato que mal me suporta. Ela olhou nos olhos de Crelsa. Não comete o mesmo erro que eu. Não deixa o orgulho te roubar a felicidade. E antes que Crelsa pudesse responder, Marlene já tinha ido embora. Crelsa passou a noite inteira lendo os documentos. Cada página era uma prova da inocência de Ailton. Mas mais que isso, era uma prova do caráter dele. Porque os extratos mostravam que ele tinha pagado muito mais que o combinado. O dobro. Às vezes, o triplo. E havia cartas. Cartas manuscritas que Ailton tinha enviado para Eduarda junto com os cheques. Sei que dinheiro não traz Rafael de volta. Mas espero que isso te dê dignidade para recomeçar. Me perdoa por não ter salvado seu marido. Carrego essa culpa todos os dias. Outra carta, anos depois. Soube do seu casamento. Fico feliz por você ter encontrado alguém. Pela cláusula contratual, os pagamentos se encerram agora. Mas se precisar de algo,
Pode me procurar. Sempre. Crelsa fechou os olhos, sentindo a vergonha queimar. Ela tinha acreditado nas fofocas. Tinha duvidado dele. Tinha fechado a porta na cara do homem que a amava de verdade. E agora? Como consertar isso? Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Crelsa Ferreira? Uma voz feminina, oficial. Sim, aqui é do Hospital São Camilo. Ailton Carvalho deu entrada aqui há 1 hora. Infarto. Você está listada como contato de emergência dele. O mundo parou. O telefone caiu da mão de Crelsa. Jéssica acordou com o som. Mãe, o que foi? Mas Crelsa já estava pegando a bolsa, as chaves, o casaco. Fica aqui. A vizinha já vem ficar com você. Mãe, você está assustando. Eu preciso ir. O grito saiu sem controle. Jéssica recuou, assustada. Crelsa se ajoelhou, segurando o rosto da filha. Me desculpa, meu amor. Desculpa, mas o tio Ailton tá doente. E eu preciso ir ver ele. Tá tudo bem? Lágrimas encheram os olhos de Jéssica. Ele vai morrer? Não. Crelsa beijou a testa dela. Não. Eu não vou deixar. Crelsa chegou ao hospital correndo. Cabelo bagunçado, roupa amassada, olhos inchados. A enfermeira tentou impedi-la. Só familiares. Eu sou a noiva dele. A mentira saiu sem pensar. Mas quando as palavras deixaram sua boca, Crelsa percebeu que não era mentira. Era a verdade que ela não tinha coragem de admitir. A enfermeira a levou até a UTI. Ailton estava deitado, pálido, conectado a máquinas que apitavam em ritmo constante. Os olhos fechados. A respiração fraca. Crelsa sentou ao lado da cama, pegando a mão dele. Você não vai morrer, ouviu? Sua voz saiu trêmula. Você não tem permissão para morrer. Não antes de eu pedir desculpas. Não antes de eu te dizer que eu te amo. Lágrimas caíram sobre a mão dele. Eu te amo, Toninho. Te amo desde quando a gente brincava de pega-pega no corredor. Te amo por ter virado esse homem incrível. Te amo por me ver como mulher quando todo mundo só via faxineira. Ela beijou os dedos dele. E te amo por ter um coração tão grande que carrega culpas que nem são suas. Você não matou Rafael. Você não roubou Eduarda. Você não é vilão. Você é o homem mais bonito que eu já conheci. Os dedos dele se mexeram. Crelsa arregalou os olhos. Ailton? Ele abriu os olhos devagar, focando no rosto dela. E sorriu. Aquele sorriso cansado, mas real. Você disse que me ama? Crelsa riu e chorou ao mesmo tempo. Idiota! Você quase morre e é nisso que você foca. Fala de novo. Eu te amo. De novo? Eu te amo, Ailton Carvalho. E eu fui uma burra por duvidar de você. Ele levantou a mão fraca e tocou o rosto dela. Você tinha razão. Eu te escolhi porque você precisava de mim. Porque eu precisava ser necessário para alguém. Ele respirou fundo. Mas eu me apaixonei porque você me mostrou que eu não preciso salvar ninguém. Só preciso estar ao lado. Só preciso amar. Crelsa beijou a palma da mão dele. Então para de tentar ser herói e só fica comigo. Para sempre? Para sempre. 3 meses depois, o julgamento aconteceu. Eduarda perdeu. Os documentos que Marlene tinha entregado provaram tudo. O juiz ainda multou ela por má-fé processual. Mas Ailton fez algo que ninguém esperava. Chamou Eduarda para uma reunião privada. Eu sei que você passou dificuldades. Sei que o casamento não deu certo e você ficou sem nada. Ele deslizou um contrato pela mesa. Por isso, tô te oferecendo um emprego. Gerente de RH da Filial Norte. Salário competitivo, benefícios completos. Eduarda olhou para o contrato, depois para ele, incrédula. Por quê? Depois de tudo que eu fiz. Porque o Rafael era meu irmão. E eu prometi cuidar da família dele. Ailton se levantou. Eu falhei. Mas não vou falhar de novo. Eduarda assinou o contrato com lágrimas nos olhos. E pela primeira vez em anos, Ailton sentiu a culpa diminuir. No domingo seguinte, Crelsa acordou com cheiro de panqueca. Desceu para a cozinha e encontrou Ailton, que agora tinha a chave do apartamento, fazendo o café da manhã enquanto Jéssica o ajudava a bater a massa. Bom dia, preguiçosa.
Ele beijou a testa dela. Bom dia. Ela abraçou os dois. Minha família. Jéssica olhou para cima com os olhos brilhando. Então ele vai ser meu pai de verdade? Crelsa e Ailton trocaram olhares. Depende. Ailton se ajoelhou na frente da menina. Você aceita um padrasto meio desastrado que queima panqueca às vezes? Aceito! Jéssica pulou no pescoço dele. E Crelsa, observando aquela cena, o homem que amava brincando com a filha dela, na cozinha do apartamento que já não era mais escuro, entendeu algo. A luz nunca tinha sido sobre eletricidade. Era sobre amor. Amor que ilumina. Amor que aquece. Amor que transforma a escuridão em lar. 6 meses se passaram como um sonho. Crelsa foi promovida a diretora regional. Jéssica entrou numa escola particular com bolsa integral que Ailton tinha conseguido através de contatos. Mas Crelsa sabia que ele estava pagando do próprio bolso. Eles jantavam juntos toda sexta. Passavam os domingos no parque. Construíam aos poucos aquilo que nenhum dos dois tinha tido antes. Família. Mas havia uma sombra. Um segredo que Crelsa carregava desde o dia em que Ailton teve o infarto. Um segredo que ela não contou para ninguém. Nem mesmo para ele. Começou com um enjoo. Crelsa achou que era ansiedade. Estresse do trabalho. Mas quando o enjoo veio acompanhado de tontura e atraso menstrual, ela soube. Fez o teste num banheiro de posto de gasolina. Sozinha. Com as mãos tremendo tanto que quase deixou o bastão cair no chão sujo. 2 linhas. Grávida. Ela encostou na parede gelada, tentando processar. Calculou mentalmente. Aquela noite, 3 semanas atrás, quando Jéssica tinha dormido na casa da vizinha. Quando ela e Ailton tinham um filho. Ela estava esperando um filho de Ailton. E o pânico veio não pela gravidez em si, mas pela pergunta que martelava em sua cabeça. Ele vai achar que eu armei isso de propósito? Porque não importava quantas vezes ele dissesse que a amava. Não importava quantos domingos eles passassem juntos. Ainda havia uma parte de Crelsa, aquela parte ferida, desconfiada, machucada pela vida, que acreditava que homens ricos não ficavam com mulheres pobres por amor. Ficavam por controle, por obrigação, por pena. E um filho seria a armadilha perfeita. Então ela escondeu. Escondeu o teste. Escondeu os enjoos. Escondeu a barriga que ainda não aparecia, mas que ela já sentia crescer. E esperou. Esperou pelo momento certo de contar. Mas o momento certo nunca chegava. Ailton percebeu que algo estava errado numa quinta-feira. Eles estavam no restaurante preferido dele, aquele mesmo com vista panorâmica, onde ele tinha levado clientes importantes por anos, mas que agora só levava ela. Crelsa mal tocou na comida. Tá tudo bem? Tô. Só sem fome. Mentira. Ele conhecia aquele olhar. O olhar de quem está carregando algo pesado. Crelsa. Ele segurou a mão dela. Fala comigo. Não é nada. Sério. Você tá assim faz semanas. Distante. Preocupada. Sua voz ficou mais baixa. Se você tá arrependida de a gente estar junto, eu prefiro que... Não! Ela apertou a mão dele. Não é isso. Eu juro. Então o que é? As palavras estavam ali, na ponta da língua. Estou grávida. 3 palavras. Só isso. Mas o medo era mais forte. Eu preciso de tempo para resolver uma coisa. Ailton recuou ferido. Tá, quanto tempo você precisa? Não sei. Ele acenou para o garçom, pediu a conta e o jantar terminou em silêncio. No caminho para casa, nenhum dos dois falou. E pela primeira vez em meses, Crelsa dormiu sozinha. A verdade explodiu da pior forma possível. Através de Jéssica. A menina tinha encontrado o teste de gravidez escondido no fundo da gaveta do banheiro. Com 9 anos de inocência, ela não entendeu o que era, mas sabia que a mãe estava escondendo algo. Então, fez o que qualquer criança faria. Perguntou para a pessoa em quem mais confiava. Tio Ailton, o que é isso? Ailton estava fazendo panquecas no domingo de manhã. Tradição que ele mantinha religiosamente, quando Jéssica apareceu segurando o teste. Ele olhou para o objeto nas mãos da menina. Depois, olhou para a Crelsa, que tinha acabado de entrar na cozinha. O sangue dela congelou. Jéssica, me dá isso. Mas mãe, o que é?
Me dá? Agora! O tom assustou a menina. Ela entregou o teste e correu pro quarto. Silêncio absoluto. Ailton desligou o fogão. Virou-se devagar. Quanto tempo? Ailton? Quanto tempo? O grito fez Crelsa recuar. Ela nunca tinha visto ele assim. Olhos arregalados, mãos tremendo. 8 semanas. 8? Ele passou a mão pelo rosto. 8 semanas e você não me contou? Eu ia contar, eu só precisava ter certeza de que... Certeza do quê? Que eu ia aceitar. Ele riu, mas era um riso amargo, sem vida. Você acha que eu sou que tipo de homem, Crelsa? Não é isso. Então o que é? Me explica. Porque eu não tô entendendo como a mulher que eu amo fica grávida e esconde de mim por 2 meses. Crelsa sentiu as lágrimas caírem. Porque eu tive medo. Medo de quê? De você achar que eu armei, de você achar que eu fiz de propósito para te prender, para garantir pensão, para... A mão de Ailton bateu na mesa com tanta força que ela pulou. Para! Ele respirava pesado, tentando controlar a raiva. Você realmente acha isso de mim? Depois de tudo? Não, eu não sei. Crelsa soluçou. Eu não sei o que pensar. Porque homens como você não ficam com mulheres como eu. Isso não acontece na vida real. E eu fico esperando o dia que você vai acordar e perceber que cometeu um erro. Erro? Ailton caminhou até ela. Você acha que você é um erro? Eu sei que sou. Eu sou a ex-faxineira que você salvou por pena. Sou o projeto de caridade que deu certo. E agora vou ser a mãe do seu filho não planejado que vai te prender para sempre. Chega! Ailton segurou o rosto dela com as 2 mãos, forçando-a a olhar nos olhos dele. Você quer saber a verdade? A verdade que eu tenho medo de falar porque parece loucura. Ela não respondeu. Eu sempre quis você. Sua voz saiu quebrada. Desde aquele dia, quando você tinha 9 anos, e dividiu a boneca velha comigo no corredor. Desde quando você cresceu e virou essa mulher incrível. Desde quando eu fiquei rico e passei anos me sentindo vazio porque não tinha você. Lágrimas escorreram pelo rosto dele. Quando eu te vi naquela janela com a vela, não foi pena. Foi destino me dando uma segunda chance. E eu agarrei, porque eu te amo. Sempre amei. E sempre vou amar. Ele colocou a mão sobre a barriga dela. E esse bebê não é armadilha, não é acidente. É a coisa mais linda que já aconteceu na minha vida. Crelsa desmoronou nos braços dele, chorando. Me desculpa. Me desculpa por duvidar. Me desculpa por... Shh. Ele beijou o topo da cabeça dela. Acabou. A gente não vai mais deixar o passado envenenar o futuro, tá bem? Ela acenou com a cabeça. E ali, abraçados no meio da cozinha, com o cheiro de panqueca queimada no ar, eles finalmente entenderam. Amor não era sobre salvar. Era sobre escolher, todos os dias. Apesar de tudo, 3 meses depois, Ailton parou o carro em frente ao prédio velho onde tudo começou. O que a gente está fazendo aqui? Crelsa perguntou, segurando a barriga de 5 meses. Você vai ver? Eles subiram os 3 lances de escada, agora reformados, limpinhos, até o apartamento 304. A porta estava aberta. Dentro, tudo havia mudado. Paredes pintadas de branco. Piso novo. Móveis simples, mas bonitos. Uma cozinha equipada. 2 quartos. Ailton. O que é isso? Ele entregou uma chave para ela. Nosso lar. O quê? Comprei o prédio inteiro. Reformei todos os apartamentos. As famílias que moravam aqui podem ficar pagando aluguel social, mas esse... Ele apontou ao redor. Esse é nosso. Mas você tem aquele apartamento enorme. Aquilo nunca foi lar, era só um lugar vazio onde eu dormia. Ele puxou ela para perto. Mas aqui é onde a gente começou, onde nossas mães foram amigas, onde a gente brincou, onde a gente se reencontrou. Ele se ajoelhou, tirando uma caixinha do bolso. Crelsa levou a mão à boca. Crelsa Ferreira da Silva. Você aceita construir comigo, nesse lugar onde tudo começou? Uma família de verdade? Aceita casar comigo? Ela nem conseguiu falar. Apenas acenou com a cabeça, rindo e chorando ao mesmo tempo. Ailton colocou o anel. Simples, delicado, perfeito, no dedo dela. E quando se beijaram,
Jéssica entrou correndo pela porta, gritando: "Eu vou ter um pai de verdade!" Os três se abraçaram, rindo. O casamento aconteceu 6 meses depois, no quintal reformado do prédio. Não foi luxuoso, não teve fotos em revistas, não teve lista de convidados VIP. Foi a vizinhança inteira. Crianças correndo, churrasco simples, bolo de pote, música alta. E quando o juiz de paz perguntou se Ailton aceitava Crelsa, ele não apenas disse sim, ele disse: "Eu passei 20 anos me sentindo perdido. Construí um império, mas vivia num deserto. E então você me mostrou que lar não é sobre tamanho, é sobre quem tá dentro." Lágrimas escorreram pelos rostos de todos os presentes. Crelsa, com a barriga de 8 meses, respondeu: "Eu passei a vida inteira aprendendo a sobreviver sozinha. Mas você me ensinou que pedir ajuda não é fraqueza, e que aceitar amor não é armadilha, é coragem." Eles se beijaram sob aplausos. E 3 semanas depois, nasceu Pedro. Pedro Ailton Ferreira Carvalho. O menino de olhos claros e bochechas rechonchudas que carregava o DNA de 2 famílias que se recusaram a desistir. 10 anos depois, Crelsa estava na sacada do apartamento 304, que eles nunca venderam, mesmo depois de comprar uma casa maior, tomando café enquanto observava o movimento da rua. Ailton apareceu por trás, abraçando-a pela cintura. "Saudade daqui?" "Sempre." Ela encostou a cabeça no ombro dele. "Foi aqui que a gente se perdeu. E foi aqui que a gente se achou." Lá embaixo, Jéssica, agora com 19 anos, cursando administração, brincava com Pedro, que tinha 10, e o sorriso mais iluminado do bairro. "Você acha que a gente fez certo?" Ailton perguntou. "Voltar para as raízes em vez de viver no luxo?" Crelsa virou-se, olhando fundo nos olhos dele. "Luxo é isso aqui. Luxo é acordar ao lado de quem a gente ama. Luxo é ver nossos filhos felizes. Luxo é não ter que escolher entre luz e comida." Ela beijou-o suavemente. "A gente não voltou para as raízes. A gente só lembrou que raízes não são sobre lugar, são sobre pessoas." E naquele momento, com o sol nascendo sobre o prédio velho que agora abrigava 20 famílias que tinham recomeçado, Crelsa entendeu algo que levou a vida inteira para aprender. Milagres existem. Não aparecem como mágica. Aparecem como escolhas. Como um homem rico que decide subir 3 lances de escada em vez de fechar a cortina. Como uma mulher pobre que decide aceitar ajuda em vez de morrer de orgulho. Como 2 crianças que brincavam num corredor fedorento e se transformaram em adultos que se recusaram a deixar o passado definir o futuro. A escuridão tinha acabado e, finalmente, tinha dado lugar à luz.